Bom dia a todos. Hoje vamos conversar sobre aspectos atuais do paciente que vive com HIV/AIDS. Tá? Então, eu sempre trago coisas assim gerais para a gente visualizar, porque olha só, aqui nesse primeiro slide nós temos aqui figuras notórias da nossa mídia, né? Pessoas que convivem com HIV e que conviveram com HIV. Tá? Então, a gente tem aqui o Fred Mercury, o Cazuza, que faleceram ainda na época do início da epidemia. Tá? O Renato Russo, alguns atores americanos, uns que eu nem sabia que tinham HIV, como o Anthony Perkins, né? Quem não viu Psicose, né? Do filme Psicose. Rock Hudson, o Charlie Sheen, né? Que ele ainda está vivo, ele convive com o vírus. O Lauro Corona, que faleceu. Entre as mulheres temos a Sandra Brea, tá? E que faleceram também de HIV. E a gente tem algumas figuras notórias, inclusive do atletismo. O Magic Johnson, que é um famoso atleta de basquete e que foi o primeiro atleta que veio noticiar que tinha contraído HIV. E ele contraiu HIV de maneira contendo relação sexual com mulher. Né? E ele foi o primeiro também que veio à mídia informar que tinha negativado o exame de HIV. Isso quando foi iniciado o uso dos inibidores de protease. E isso deu uma conotação muito forte, porque a carga viral indetectou. Então, imaginava-se naquele momento que o paciente tinha curado o HIV. Na verdade, sabe-se que ele fica ali latente no interior da célula. O que conseguimos foi a realização do exame com uma carga viral tornando-se indetectável. Então, isso foi um ganho na sociedade e que levou a uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes. Tá? Então, aqui nós temos a figura do HIV, temos também outras figuras notórias que contraíram HIV através da transfusão de sangue, como os irmãos Envio, né? Foram dois irmãos que tinham hemofilia e que contraíram, então foram os primeiros que contraíram relacionado com a transfusão de sangue. E essa livraria, na Filadélfia, ela também é histórica, porque foi a primeira livraria, lá nos Estados Unidos, em que noticiou sobre o HIV, e trouxe informações a respeito do HIV. Que naquela época o HIV tinha, por volta de 1980, né? Tinha aquela conotação como o Covid teve naquela epidemia que houve do Covid. Então, não se sabia nada a respeito, então muitas pessoas adoeceram. Naquele momento, muito associado pessoas que praticavam sexo com homens e que contraíram duas doenças que até hoje ainda têm importância epidemiológica no que diz respeito à baixa imunológica do paciente, que é o sarcoma de Kaposi e a pneumonia por pneumociste girovese. Naquela época era chamada de pneumonia por pneumociste carinho. E que essas pessoas acabaram falecendo. Então, naquele momento, disse que era uma doença associada aos homossexuais. E que hoje a gente tem essa noção de que é necessário que a pessoa pratique sexo para contrair o HIV, ou por conta de ser de transmissão sexual. Também por transmissão por via parenteral. Então, quem usa drogas endovenosas, quem adquire a necessidade da transfusão de sangue e hemoderivados, né? Então, a partir daquele momento, veio a necessidade de um critério mais rigoroso nos bancos de sangue, e que hoje a gente tem praticamente zero esse risco, mas que há essa possibilidade também, além da transmissão vertical, em que nós sabemos que há a possibilidade de transmissão do HIV da mãe para o filho durante a gestação. À medida que eu for falando, se tiver alguém com dúvida, pode perguntar, tá, pessoal? Então, o que é a síndrome da imunodeficiência adquirida? Vem de uma sigla em inglês, tá? Acquired Immunodeficiency Syndrome. Então, a AIDS é uma doença do sistema imunológico humano causado por um vírus, que é o vírus da imunodeficiência humana, tá? Que dá sigla em inglês HIV. E aí a gente tem algumas notícias da época, que eu trouxe para vocês, que não é da idade de vocês, né?
mas que nas novelas, quando aconteceu essa epidemia, foi proibido beijo na boca, por conta do risco que não se sabia se era possível a transmissão. Então, nas novelas não havia beijo na boca, tá? Então, foi proibido, como noticiou aqui, o fim dos beijos nas novelas, tá? Então, a transmissão, como falado anteriormente, pode ser por contato sexual, sem o uso do preservativo, sendo bidirecional, tá? Tanto incluindo sexo anal, sexo oral, se não houver o uso do preservativo, esse risco existe. Aqui ao lado eu trouxe uma tabela em que vocês têm o percentual de chance de infecção na transfusão de sangue, ao nascimento, na partilha de drogas por uso endovenoso, tá? Na perfuração percutânea com agulha nos acidentes ocupacionais, que os profissionais de saúde estão dispostos, no momento que forem fazer algum procedimento invasivo, como passagem de intracate, algum procedimento com corte em que use bisturi, nas cirurgias, tá? Perfuração percutânea com agulha, 0,30, sexo anal receptivo desprotegido, de 0,04 a 3%, sexo anal insertivo desprotegido, 0,03, sexo vaginal receptivo desprotegido, de 0,05 a 0,3, tá? Sexo vaginal insertivo desprotegido, de 0,01 a 0,38, e sexo oral masculino receptivo, de 0 a 0,04. Então, esse risco sempre existe, e se estiver associado com alguma úlcera, né? Vocês sabem que as ISTs também temos as úlceras, né? Então, sífilis, linfogranuloma, dentre outros, herpes, há ali um afluxo de linfócitos muito grande para as lesões ulceradas, então aumenta esse risco de contrair o HIV também. Então, nas transfusões de sangue, principalmente sangue contaminado, por conta das agulhas hipodérmicas também, e na transmissão vertical de mãe para filho durante a gravidez, durante o parto e na amamentação. Tanto que é contraindicado a amamentação. Então, as mães, no momento do parto, elas já são... É oferecido uma medicação para secar o leite. E outros fluidos corporais, como saliva, lágrimas, não transmitem o vírus, tá? Temos alguns pontos a considerar. Por exemplo, na questão da transmissão vertical, o parto, até algum tempo atrás, ele era considerado apenas o parto cesariano, para diminuir o risco de exposição para o feto. Mas hoje, se a mãe estiver com carga viral indetectável, com CD4 bom, já pode ser oferecido parto vaginal para a mãe, tá? Então, a exposição do recém-nascido desde dentro da gestação, então, se contraiu o HIV antes do parto, é oferecida a medicação. Todas as medicações podem ser feitas para mulher grávida. Durante o parto, é feito o protocolo do AZT injetável, durante o trabalho de parto. E ao nascimento, é oferecido o antirretroviral para o recém-nascido por 28 dias, igual como é oferecido na profilaxia pós-exposição, tá? A pós-exposição, tanto ocupacional como sexual. E aí você tem essa possibilidade. Agora, se a mãe não sabe, ela chega já em trabalho de parto, em uma urgência obstétrica, é feita a testagem, descobre naquele momento, então é feito o AZT injetável durante o trabalho de parto e após é feito o antirretroviral para o recém-nascido, tá? E essa mãe deve ser encaminhada para algum serviço para ser absorvida no tratamento. E se no caso, a descoberta, porque o ideal é você descobrir ainda no pré-natal. Então, oferecer durante o pré-natal para essa mãe a testagem do HIV durante os 3 trimestres. Quanto mais precoce você descobrir, melhor a evolução e o prognóstico para a mãe e para o recém-nascido. Tá? Alguma dúvida até aí? Com relação à transmissão vertical, é importante que a gente saiba que existem protocolos, tá, do Ministério da Saúde para a testagem dessas mulheres, oferecimento da testagem, junto com as demais doenças que podem ser de transmissão congênita durante o parto. E é importante você diagnosticar precocemente. Lembrar que o recém-nascido, ele nasce com anticorpo materno, com IgG.
Então, após o nascimento, ele faz o antirretroviral por 28 dias, após ele fica acompanhando no serviço adequado, com a pediatria no serviço adequado, para que seja feita a testagem. Então, você faz tanto a sorologia quanto o PCR no recém-nascido. E você pode também fazer a antigenemia. Se, de repente, ao nascimento, aquela carga viral materna é muito elevada, você pode também testar com a antigenemia do HIV, tá? Para você tentar identificar os antígenos precocemente. E oferecer a medicação precoce também para o recém-nascido. Tá? Então, eles nascem e persistem esse anticorpo por 18 meses. Tá? E as crianças com menos de 18 meses deve ser quantificada a carga viral. Tudo bem até aí? Então, aqui a gente tem o fluxograma para testagem. Então, realizar a testagem para o HIV no pré-natal, primeira consulta, idealmente no primeiro trimestre, e no mínimo no terceiro trimestre. Então, pelo menos no primeiro e no terceiro. Ok? Na maternidade, durante o parto, e se também houver o aborto, né? Se ela estiver abortando, também oferecer a testagem. E sempre que houver a história de exposição ao risco de violência sexual, também oferecer a testagem. Tá? A gente tem a genotipagem pré-tratamento, se identificado o HIV para a mãe, a gente já oferece também a genotipagem, por conta de já termos aí 45 anos de epidemia de AIDS, né, de HIV, então é necessário que a gente verifique se aquele HIV que contraiu não é já resistente às drogas que estão em uso, para que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida ao paciente. Tá? Na transmissão vertical, então, nós temos a gestante com carga viral desconhecida ou detectável até a 34ª semana, ao oferecimento ao parto cesariano eletivo empelicado, a partir da 38ª semana. Então, faz o AZT injetável no parto. Se a gestante estiver com carga viral detectável, mas pelo menos inferior a 1.000 cópias, tá? Na 34ª semana, você faz o parto segundo indicação obstétrica, aí já pode ser vaginal, mesmo com 1.000 de carga viral, e também oferece o AZT injetável durante o parto. E a gestante com carga viral indetectável na 34ª semana em diante, parto segundo indicação obstétrica, preferencialmente o vaginal, tá? E manter o TARV habitual via oral, tá? Então, na transmissão vertical, nós temos aqui profilaxia para as crianças. Todas as crianças que nascem de mãe HIV positiva têm que fazer a quimioprofilaxia, tá? Com antirretroviral, acompanhado por pediatra qualificada para esse acompanhamento, tá? Então, nos serviços de referência existem as pediatras que são treinadas para esse acompanhamento. Então, essa criança ela vai ficar acompanhando até 18 meses. Ele deve receber AZT solução oral e, mediante a carga viral materna, pode ser oferecido ou não um outro inibidor de protease ou outro antirretroviral, conforme a necessidade. Se as mães tiverem uma carga viral acima de 1.000 cópias, registrada no último trimestre, ou uma carga viral desconhecida, deve ser acrescentada a nevirapina, iniciada até 48 horas após o nascimento. Tá? E a quimioprofilaxia após as 48 horas do nascimento deve ser discutida caso a caso, então, geralmente, isso aí é analisado individualmente, conforme a situação. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns gráficos para vocês com relação à epidemia. Esses gráficos são retirados do boletim epidemiológico. Esse boletim epidemiológico, vocês sabem que ele não é do último ano, sempre é do ano anterior. Então, o desse ano vai sair o do ano passado. Tá? Então, esse aqui ele é de 2024. Tá? Então, a gente tem aqui, observem que essa faixa em lilás, que está lá em cima, é a taxa de detecção de gestantes parturientes e puérperas com infecção por HIV por 1.000 nascidos vivos, tá? Segundo a região de residência. Então, essa faixa aqui em lilás configura a região sul, que está bem acima da média nacional, que a média nacional é essa lista preta, que é a média do Brasil. Tá? Em verde está a região norte. Então, a região sul talvez esteja detectando bem mais afinco, né, que a região norte, né, e que ainda está com um índice elevado de parturientes e puérperas com descoberta de HIV, né?
a faixa nacional, observe aqui, que é em preto, e abaixo a gente tem a região Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Isso não é um indicador muito favorável. Isso reporta a necessidade de uma atenção melhor na atenção primária, nesse pré-natal. Provavelmente alguma falha está acontecendo, principalmente no oferecimento da testagem pelo HIV, tá? Nesse outro gráfico, nós temos a taxa de detecção de AIDS por 1.000 habitantes em menores de 5 anos. Então, é um retrato do gráfico anterior. E aí a gente fica em primeiro lugar. A região norte fica em primeiro lugar, seguido pela região sul, em que houve aqui um pico no ano de 2022, tá? E aí observe que dentro da faixa observada no Brasil, a gente tem a região Nordeste, Sudeste, que está abaixo, e Centro-Oeste, que está abaixo também. Mas nós aqui chegamos a superior à região Sul. Então, assim, ainda falha no acompanhamento desses recém-nascidos, né? Na primeira infância, tá? Aqui, com relação à taxa de detecção de AIDS por 100 mil habitantes em menores de 5 anos, segundo a unidade federativa. Aqui já definindo os estados. Primeiro lugar, Roraima. Segundo lugar, Alagoas. Observar que em verde é a unidade federativa e em lilás é a capital. Tá? O Pará está em terceiro lugar. Tá? Então, aqui até o ano de 2023. Aqui nesse pontilhado é o Brasil. Tá? Então, abaixo do pontilhado, a gente tem poucos estados, né? A gente tem Rio Grande do Sul, São Paulo, que está bem abaixo, tá? Até a região Nordeste mesmo, a gente observa que está no centrão aí do gráfico. Aqui a taxa de detecção de gestantes com HIV por 1.000 nascidos vivos, segundo a unidade federativa. Então, em primeiro lugar, Rio Grande do Sul, segundo Pará, depois terceiro Santa Catarina, quarto Amazonas. Então, assim, não temos, assim, bons olhos nessas observações, né? Então, a gente está triste com relação a isso, tá? Mas, assim, só dando retorno a vocês, existem 2 comitês estaduais, um comitê de mortalidade e um comitê de transmissão vertical, que eles já estão funcionando e detectando em cima das nossas taxas do Pará, já estão detectando os municípios com maior índice e trabalhando em cima desses governantes para trabalhar esse aspecto. Então, acaba como sendo uma doença negligenciada, quando a gente pensa no pré-natal, tá? Para que isso possa funcionar, é importante a sensibilização dos gestores para oferecer mais exames no pré-natal, mais profissionais para oferecer esses exames, tá? Então, para que haja realmente maior cuidado com essas pacientes. A distribuição percentual dos casos de gestantes com infecção pelo HIV, segundo o momento de evidência laboratorial, tá? Ao longo dos anos, né? Então, azul é antes do pré-natal, em vermelho no pré-natal, verde durante o parto, lilás após o parto e o azulzinho clarinho não informado. Então, observe que o oferecimento ele está semelhante ao longo dos anos, antes do parto, né? No pré-natal, no caso. Durante o pré-natal, tá? É o vermelho, houve uma queda, então talvez aí uma falha até na execução mesmo dos exames, e o verde é durante o parto, né? Então, observe que é aquilo que a gente acabou de conversar, né? Aqui, com relação à taxa de detecção de AIDS, agora na população em geral, por ano de diagnóstico, 2013 a 2023, segundo a região de residência. Lá vem o norte, novamente em primeiro lugar. Tá? Em segundo vem a região sul, em terceiro já aparece o centro-oeste, tá? Acima da linha preta, que é a linha do Brasil, tá? Com taxa de detecção. Então, assim, precisa realmente um olhar especial na nossa região. Temos aí circunstâncias delicadas? Temos. Assim como o Amazonas, o Pará ele é cheio de rios, de localidades bem distantes, que às vezes não tem oferecimento de profissional de saúde. Até por conta das dificuldades que existem. Não tem internet, não tem às vezes não tem a unidade. Então, são circunstâncias que dificultam o acesso da população, né?
E a gente sabe que é necessário alguns cuidados nesses aspectos, porque na hora que você vai fazer a testagem, lembra da aula de precaução padrão e isolamento? Precisamos adequar aquele material utilizado para testar o sangue, tem que ser descartado em caixa de pérfuro cortante, para que não haja risco nem para o meio ambiente e nem para os demais profissionais de se acidentarem. Né? E aí há necessidade de um profissional qualificado para a execução desses testes. Hoje em dia, com muito mais facilidade, que nós temos, inclusive, o teste da saliva, que é oferecido para as pessoas que fazem a PrEP. Né? Então, a gente precisa de cuidados nesse aspecto. Aqui é a taxa de detecção de AIDS e percentual de declínio e incremento segundo as unidades federativas de residência. Então, aqui, sempre comparando 2013 e 2023. Tá? Então, a gente tem em vermelho aqui o Pará, né? Acre, Centro-Oeste, tá? Então, associado também com as outras doenças infecciosas. Taxa de detecção de AIDS por unidade federativa, aqui já a população em geral. Então, Roraima em primeiro lugar, Amazonas em segundo, Rio Grande do Sul em terceiro, Santa Catarina em quarto e Pará em quinto lugar. Aí atingindo os mais frequentes, chegando até Roraima. Tá? Taxa de detecção de AIDS segundo o sexo e a razão de sexo, aqui comparando o sexo masculino e o feminino. Tá? Em azul, masculino, e em amarelinho, feminino. Até alguns 20 anos atrás, houve uma inversão em que as mulheres estavam pareando com os homens em detecção. Depois inverteu novamente. Predomina a 2 para 4 em 2023. Tá? Cada 2,4 homens para uma mulher que contrai o HIV. Tá? Razão de sexo segundo a faixa etária, tá? Por ano de diagnóstico. Então, observem que em vermelho a faixa etária é de 20 a 29 anos, uma faixa etária produtiva e que está deixando a desejar o uso do preservativo. Aí a gente não tem só o preservativo mais, né? Hoje em dia a gente tem a PrEP oferecida nos serviços de referência. Então, hoje, qualquer pessoa que queira usar a PrEP pode chegar aos serviços de referência e pode iniciar a medicação, tá? Para não contrair o HIV. Então, hoje não é mais como lá 45 anos atrás, quando iniciou a epidemia. Hoje existe a PrEP, não é só a PEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição. E a PrEP é pré-exposição. Então, são medicamentos diferentes. O medicamento da PrEP ele é só para a PrEP, por conta do risco de resistência e para que não haja um risco da pessoa, se contrair o HIV, não tenha mais eficácia as medicações, né, a terapia antirretroviral. Então, hoje em dia nós temos, então é só querer. Em São Paulo, já há máquinas que são disponibilizadas. A pessoa tem um atendimento por telemedicina, faz os exames, conversa com o médico via internet e ele recebe um QR Code que ele tira, até nos pontos de metrô, ele tira a medicação. Então, isso é importante porque as pessoas tomarem conhecimento que podem se prevenir tomando medicação também. Então, isso aí, realmente, uma faixa etária produtiva e reprodutiva, que é quando a mulher quer engravidar, e aí o risco maior, né? Em segundo, vem de 30 a 39 anos. Em terceiro, de 13 a 19 anos. A gente sabe, a região norte sempre teve essa ocorrência de gravidez na adolescência, né? Então, o início da vida sexual muito precoce. Então, é importante que, na adolescência, também seja orientado quanto a esses aspectos, tá? Para reduzir esse risco. Aí, em quarto, a gente tem de 40 a 49 anos e amarelinho acima dos 50 anos. Distribuição percentual dos casos de AIDS em homens de 13 anos ou mais. Então, homens que praticam, conforme a categoria de exposição, homens que praticam sexo com homens em azul, o heterossexual em vermelho, usuário de drogas intravenosas verde, lilás o hemofílico, azul claro transfusão e laranja transmissão vertical. A gente observa que tanto o hemofílico quanto a transfusão a gente já quase nem percebe mais por conta dos cuidados nos bancos de sangue, tá? Mas aqui, em primeiro lugar, a gente pode dizer que está pareando aqui em 2023 o homem que pratica sexo com o homem e o heterossexual.
quase semelhante aqui à aquisição, né? Em verde, o uso de droga intravenosa. Então, é muito difícil você definir se foi por uso de droga endovenosa ou por contato sexual, porque no momento que a pessoa utiliza a droga, ela perde a noção do que ela vai fazer. Então, acaba ficando mais exposto ao sexo desprotegido também, tá? E em laranjinha, a transmissão vertical, que foi o que a gente conversou aqui até o momento, né? Na questão do pré-natal, que é importante. Aqui a distribuição percentual de casos de AIDS em homens com 13 anos ou mais, conforme a categoria de exposição e a região de residência. Tá? Então, observe que na região norte predomina o heterossexual, tá? Sobre o homem que pratica sexo com homem. Região nordeste é equiparado, o sudeste predomina o homem que pratica sexo com homem, assim como no centro-oeste, né? E no sul predomina o heterossexual também, tá? Coeficiente de mortalidade padronizado de AIDS, segundo a região de residência. Aqui a pretinha, o Brasil, e observe que acima da linha do Brasil, nós temos a região sul e, em primeiro lugar, a região norte. Aí vem novamente aquilo que batemos anteriormente, a questão das dificuldades de acesso, número de leitos ofertados, a descoberta do HIV em uma fase tardia, porque não fez testagem, não sabia que tinha HIV, quando vai internar já não tem mais condições, a resposta imunológica está tão deficitária que ele não responde mais aos tratamentos e acaba sucumbindo, evoluindo a óbito. Então, nós precisamos testar precocemente para que isso não aconteça. Então, a nossa taxa, o nosso coeficiente de mortalidade é elevado. Precisamos fazer alguma coisa, né? Atenção nas urgências, nas UPAs, né? Para que seja oferecida a testagem e seja iniciado o tratamento precocemente para esses pacientes. O tratamento da doença oportunista, para que ele não evolua a óbito, tá? E, na sequência, oferecer a terapia antirretroviral. Então, é importantíssimo que isso seja atentado para que evite, né? Para que a gente tenha essa redução. Tá? Então, coeficiente de mortalidade padronizado segundo a unidade federativa, o Pará está em segundo lugar, né? Rio Grande do Sul em segundo Pará. Tá? E, assim, é importante que a gente tenha esse acesso. A orientação, reduzir aquele preconceito de fazer a testagem, tá? Porque a gente sabe que as pessoas têm preconceito quanto a isso. Aqui, por exemplo, alguém já fez a sua testagem? Faz a testagem anualmente? Pois é, nós somos profissionais de saúde, estamos expostos diariamente nos procedimentos invasivos, nos plantões que nós damos, né? Sempre quando estamos no plantão, a gente faz procedimento invasivo nos pacientes. E todo paciente pode estar exposto aí, pode ser um paciente que conviva com HIV, tá? Então, é importante esse aspecto. Com relação à história, todos sabem, né? A descoberta do HIV por Robert Gallo e Luc Montagnier, a descoberta do retrovírus, né? Como eu contei no início da aula, que foi descoberto em 1959, o primeiro caso foi a testagem em um paciente que veio da República do Congo, tá? E em 1966, um paciente procedente do Haiti foi descoberto nos Estados Unidos, tá? Então, essa fita vermelha, eu sempre trago para vocês terem o conhecimento de todos os símbolos utilizados. Então, esse símbolo ele foi instituído como a fita vermelha, um símbolo de solidariedade pelas vítimas, pessoas infectadas com HIV e por aquelas que têm que conviver com a SIDA, né? Com a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, a gente chama de solidariedade. Então, esse é um símbolo utilizado pelos pacientes, pelos profissionais que trabalham com o HIV, tá? E aí, o principal, né? Há alguns anos, o PCDT, que é o protocolo, né, de tratamento dos pacientes que convivem com HIV/AIDS, tem lidado com a linha de cuidados. Então, não é só iniciar o tratamento antirretroviral, mas vocês viram a necessidade da testagem precoce, né? Então, primeiro, oferecer a testagem regular para o HIV e as outras ISTs. Não só o HIV, mas as hepatites e as outras ISTs, HPV, que também levam a óbito, né? Oferecer a profilaxia pós-exposição para aquelas pessoas que entraram em contato ou foram vítimas de violência sexual, ou estourou a camisinha no momento do ato sexual, ou um profissional de saúde que se acidentou ao fazer um procedimento.
É a profilaxia pós-exposição. Temos aí um profissional do sexo ou alguém que convive com um paciente que é HIV, é seu parceiro sexual, você pode oferecer a profilaxia pré-exposição. Importante ressaltar que a profilaxia pré-exposição, ela precisa ser iniciada antes, faz os exames, e ela precisa ser iniciada após o uso regular, a adesão a medicamento, por no mínimo 15 dias. Então, a adesão ela é fundamental na PrEP, tá? Porque se houver falha na tomada, há um risco da pessoa contrair o HIV. Prevenir a transmissão vertical, tá? Nas mulheres grávidas que... Diga. Pode ser feita sob demanda também. Hoje está sendo instituída. A PrEP sob demanda é aquela questão da pessoa se expõe, vai se expor e ela toma só por aquele período, entendeu? Mas é necessário que seja feita, por exemplo, lá em São Paulo já é feito também. E é necessário que haja esse cuidado, tem que fazer a testagem, tem que fazer os exames e a tomada regular da medicação. Aí, quando você usa a PrEP, não é necessário o uso da camisinha. Agora, sempre lembrar que a PrEP ela é para prevenção do HIV, tá? Mas você fica vulnerável ao adquirir outras doenças, sífilis, gonorreia, HPV, entendeu? Então, a PrEP vai te prevenir do HIV, né? Aí a camisinha, ela não deixa de ser necessária, né? Mas por conta desses aspectos, tá? População de rua. Tem direito, qualquer pessoa tem acesso à PrEP. Qualquer pessoa. Tá? Sendo que a PrEP, por exemplo, ela foi instituída para os profissionais do sexo, que é aquelas pessoas que vivem do sexo, né? E estavam mais expostas a contrair o HIV. Né? Que tem aí o preservativo feminino, tem o preservativo masculino, mas que mesmo assim havia o risco de contrair. Então, foi voltado para essa população. Só que viu-se a necessidade de expandir. Né? Nós temos aí casais que são sorodiscordantes, que o marido é positivo, a mulher é negativa, ou que a mulher é positiva e o marido é negativo, que querem ter uma relação sexual sem camisinha, ou querem, inclusive, a mulher quer engravidar, né? Que ela não tem o HIV, então, ao oferecimento da PrEP, e hoje, para a população em geral. Nós sabemos que na Europa, a PrEP já existe há muito tempo, e a gente vê que a taxa de HIV é bem mais baixa do que a gente tem nas nossas regiões aqui, tá? Então, além da transmissão vertical, a gente precisa imunizar para HPV e as demais doenças infecciosas, reduzir os danos para aquelas pessoas que utilizam drogas endovenosas, tá? Oferecer a prevenção para evitar que elas contraiam, né? Diagnosticar e tratar pessoas que convivem com o IST e o HIV, usar preservativo masculino e feminino quando indicado, tratar todas as pessoas que vivem com HIV/AIDS e fazer a testagem regular. Então, isso tudo chama-se a linha de cuidados da prevenção, tá? Combinada para o HIV. Então, não é só o HIV. O HIV fica centrado e ao redor várias outras nuances que precisam ser observadas, tá? Então, dentro da linha de cuidados, só ressaltando, é necessário que haja o diagnóstico oportuno, oferecer a testagem, vincular o indivíduo que deu o HIV positivo a um serviço de referência, né? Em alguns estados já existe o atendimento do paciente que vive com HIV, AIDS, na atenção básica, que é uma forma de descentralizar o atendimento, tá? E qualificar a equipe para fazer esse atendimento. Reter no segmento por meio de acompanhamento e realização de exames periódicos. Então, não é só ele tomar o remédio, então, né, ele vai 2 vezes no ano pegar a medicação. Não. É importante que ele faça o acompanhamento. Por quê? Por ser uma doença que baixa a imunidade, ele fica vulnerável a doenças oportunistas e câncer também.
Então, precocemente, se ele não fizer um acompanhamento adequado, ele vai falhar nessa e pode vir a evoluir ao óbito por conta da falha no acompanhamento, tá? Iniciar a TARV precocemente e a sua promoção para uma boa adesão ao tratamento, a fim de alcançar os objetivos finais da linha de cuidado. Então, não é só ele tomar a medicação, ele tem que tomar a medicação todo dia no mesmo horário para que seja eficaz. O HIV, ele é um vírus transmissível, principalmente por contato sexual, que nós vimos aí que no Brasil é o que predomina. Então, é importante que esse tratamento seja feito adequadamente, para que haja a adesão. Não é só tomar o remédio de segunda a sexta e parar sábado e domingo porque vai para a balada, né? Então, ele precisa tomar o remédio todo dia, no mesmo horário, tá? E se houver efeito colateral, comunicar ao médico para que haja uma intervenção. Aí nós temos a paciente com HIV que envelhece e aí começa a tomar outras medicações. Então, é importante a interação medicamentosa, que também algumas medicações têm interação medicamentosa e reduzem a eficácia da terapia antirretroviral. Então, é importante que esse tratamento seja analisado junto com os profissionais, que são equipe multiprofissional, né? Não é só o médico, tem enfermeira, assistente social, nutricionista, psicólogo, tá? Que vão dar esse apoio ao paciente. E a supressão da carga viral. Então, o início da terapia antirretroviral é justamente para melhorar a qualidade de vida do paciente e, assim, suprimir a carga viral. Essa carga viral ficar indetectável, tá? Aqui é importante esse quadro para vocês evidenciarem a história natural do HIV. Então, a gente tem aqui no início, a gente tem a infecção. Essa infecção, ela vai evoluir com uma infecção aguda, que geralmente o paciente apresenta a síndrome retroviral aguda, que pode ser mononucleose-like, né? Simulando aí um quadro de mononucleose com febre, infartamento ganglionar, tá? E que some depois esses sintomas. Na sequência, entra a fase de latência clínica, em que o paciente, o vírus, ele fica latente ali no interior da célula e o paciente fica assintomático. E lá, tardiamente, por conta de não ter iniciado nenhuma terapia, ele desenvolve a síndrome da imunodeficiência adquirida. Tem a precoce, a fase precoce, em que o paciente desenvolve algumas infecções gerais, como pneumonia, infecções de pele, conforme a circunstância, e a avançada, que são as doenças oportunistas propriamente ditas. Tá? Então, nessa fase inicial, a gente tem o quê? Uma carga viral alta, tá? E um CD4 normal ainda, que é a fase que contraiu o HIV. Nessa fase inicial, o CD4 está no valor acima de 300, entre 300 e 500, tá? Com o avançar na fase da infecção aguda, essa carga viral tende a multiplicar mais. É uma fase de risco se houver acidente ocupacional ou se houver contato sexual, sem preservativo, tá? De contrair. Na sequência, o sistema imunológico ele vai limitar essa proliferação do vírus. E aí há uma tendência de estabilização, tanto da quantidade de vírus quanto do CD4, também estabiliza. Pode permanecer aí de 300, 500, às vezes até aumenta em algumas pessoas, como os controladores de elite, por exemplo, tá? Que são pessoas que naturalmente têm uma proteção contra o HIV. Então, esses indivíduos, eles mantêm CD4 bom e uma carga viral controlada pelo próprio sistema imunológico, tá? Então, ele pode permanecer em latência clínica por um bom tempo. Quando ele desenvolve as doenças oportunistas ou faz alguma outra doença, como a tuberculose, que demanda muito do sistema imunológico, cai o CD4 e aí o vírus começa a proliferar, multiplicar novamente. E esse CD4 pode reduzir e levar ao óbito do paciente, tá? Se não houver o tratamento adequado. Então, é nessa fase que a maioria das pessoas estão sendo descobertas hoje por falha no nosso sistema de saúde, né? Esquecimento de pedir, né? O paciente chegou com febre, esqueceu de pedir o HIV junto com o exame da malária, com o exame de Chagas, né? Para poder tentar dar o diagnóstico do paciente. Alguma dúvida até aí? Não? Tá. Vocês podem focar aqui nesse QR Code, ele vai mostrar o ciclo biológico do vírus,
para vocês, tá? Enquanto vocês vão vendo aí, vamos chamar aí 2 voluntários para tirar um balãozinho aqui. Pode ser um daqui desse lado e um daqui desse lado. Bora lá, gente. Venha, meu filho, venha aqui. Tira aí. Pode estourar. Isso, caiu a. Leia a pergunta. Deixa eu ler aqui para você. O que é a AIDS? A AIDS é uma doença que as pessoas podem pegar através da relação sexual, através da transmissão deste alimento a filho e também através de transfusões sanguíneas, e ela está associada a uma depressão e ela, esse vírus ele Muito bem, doutor. Palmas para ele. Agora, uma menina dali. Alguém dessa turma daí do lado, né? Venha cá, meu filho. Caiu na tua mão? Caiu ali embaixo. Vamos lá. Deixa eu ler para ti. Tá. O que é a profilaxia pós-exposição, o PEP? Eu não sei, eu acho que cheguei atrasado. Alguém quer ajudar ele? Vamos lá. A profilaxia, como já está falando, pós-exposição. Então, quando se expõe ou sexualmente ou acidentalmente, num acidente ocupacional. Então, essa é a profilaxia. E um exemplo do que aconteceu na transmissão vertical, que eu coloquei, né? Do RN, que é exposto, ele faz a profilaxia pós-exposição. Entendeu? Esse é um exemplo clássico. Isso. Então, ele entra também dentro desse protocolo. Então, sempre quando há exposição, por exemplo, tem uma relação sexual de risco, sem a camisinha, ou houve uma exposição por violência sexual, ou um acidente ocupacional, a pessoa se expôs a uma pessoa com HIV, em alguma maneira, aí é feita a medicação. Então, essa medicação ela é feita por 28 dias. Tá? Obrigada, querido. Então, vamos dar sequência. Diga. Isso. Aí depende da forma que você se expôs, tá? Depende da forma que você se expôs, que a gente diz, depende do inóculo, depende da pessoa que tem o HIV, como é que está a carga viral, por exemplo, se ela estiver com uma carga viral indetectável, o risco é quase zero, tá? Mas se ela tiver uma carga viral de 100 mil cópias, por exemplo, aí é um risco considerável. Então, você precisa, essa pessoa, ela não faz só os 28 dias de medicação, ela vai ficar acompanhando por 6 meses, fazendo exames. Porque se houver a soroconversão, ela precisa iniciar o tratamento precocemente. De alguma forma, se ela não cair no futuro, ela adquiriu alguma chance de adquirir resistência ao tratamento, por conta que ela causou. Pois é, por esse motivo, se ela tomou o remédio direitinho, esse risco praticamente não existe porque ela inibiu. Mas se não tomou o remédio, tomou um dia, outro para, aí sim. Se a pessoa não tomou, por isso que a adesão ela é importante, para evitar que isso aconteça, tá? Então aqui a gente tem o ciclo de vida do HIV. A gente vai dar uma passeada no que ocorre para a gente poder entender onde as medicações vão atuar. Tá? Então, a gente tem aqui o HIV, vai perder seu envelope,
que é a proteína GP120, penetrar no interior da célula, digamos que seja um linfócito, tá? E ali haverá uma transcrição do RNA em DNA. Esse DNA vai ser incorporado no núcleo da célula, ali permanecendo em latência por um tempo, havendo a saída desse DNA novamente com translação para RNA e saindo da célula através da proteinase. Então, aqui, na incorporação do HIV à célula, a gente tem o CD4, que é um receptor para esse GP120. Essa é a primeira ação de uma das medicações. A transcrição do RNA em DNA é sobre a ação da transcriptase reversa, que pode ser nucleosídeo e não nucleosídeo, tá? A incorporação do DNA no núcleo da célula, a gente tem a ação de uma outra enzima chamada integrase. A saída com a translação de formação de DNA novamente em RNA, saída da célula é a ação de outra enzima proteinase. Voltando de novo. Então, aqui a gente tem os inibidores da fusão, tá? Aqui, nesse momento, é o inibidor de fusão. Essa medicação, ela não é usada como primeira linha. Ela é usada apenas para pacientes para resgate. Então, aqueles pacientes que já estão em uso de medicação por um bom tempo, a gente utiliza o inibidor de fusão para resgatar esse paciente. Então, a gente não usa como primeira linha, até porque são medicamentos muito caros, tá? Aqui, o primeiro grupo de medicações que foram instituídas são os inibidores de transcriptase reversa, tá? Então, aqui a gente tem o AZT, o tenofovir, a lamivudina, alguns que não existem mais, como o DDI, DDC, o efavirenz, que faz parte dos neonucleotídeos também, tá? Então, a gente tem aqui a maioria dos inibidores da transcriptase reversa estão atuando aqui. Inibidor de integrase, vocês já conhecem também, faz parte do grupo do dolutegravir, que é uma medicação relativamente nova em comparação com as demais. Então, o dolutegravir, o raltegravir, eles vão atuar aqui dentro do núcleo da célula. E os inibidores da protease vão atuar na saída do vírus. Então, a gente ainda tem um representante que é o darunavir, ritonavir. Ritonavir isso é usado como booster para potencializar o efeito do darunavir. Mas a maioria dos inibidores de protease, eles estão taquinavir, ritonavir, tá? Lopinavir, ritonavir. Os que já não são mais usados hoje, já deixaram de ser usados também, era desse grupo, tá? E aqui a gente tinha um aparato que a gente utilizava antes de ter disponível o CD4 a carga viral. Então, quando a gente tinha mais ou menos relacionado ao CD4 e o número de leucócitos, tá? Então, quando o CD4 estava acima de 500, a gente comparava as doenças que mais aconteciam nos pacientes. Então, acima de 500, síndrome retroviral aguda, candidíase vaginal, as não infecciosas, a Guillain-Barré, miopatia, meningite asséptica, tá? Entre 200 e 500, as pneumonias, particularmente a pneumocócica e as outras, inclusive a tuberculose pulmonar, o herpes zoster, a candidíase orofaríngea, sarcoma de Kaposi, leucoplasia pilosa, e as não infecciosas, a neoplasia interepitelial cervical, linfoma, anemia, púrpura trombocitopênica idiopática, tá? Então, dentre as doenças, abaixo de 200 células já entravam as doenças oportunistas propriamente ditas. Pneumocis da época, pneumocis carini, hoje girovese, histoplasmose, tuberculose miliar, a leucoencefalopatia multifocal progressiva, e as não infecciosas, a própria síndrome consultiva, a neuropatia periférica, que a gente vê muito em pacientes diabéticos, no HIV também ela ocorre, tá? A demência associada ao HIV e a miocardiopatia. E abaixo de 100 células, o herpes simples, toxoplasmose, particularmente a neurotoxoplasmose, a criptosporidiose crônica e a microsporidiose, que são responsáveis por diarreia crônica nos pacientes, e abaixo de 50 células, o CMV disseminado, citomegalovirose disseminado, complexo micobactério ávio, e as não infecciosas, o linfoma do sistema nervoso central. Dentre as doenças indicativas de AIDS, aquelas associadas com a imunossupressão, a criptococose extrapulmonar,
câncer cervical invasivo associado ao HPV, candidose de esôfago, candidose de traqueia, brônquios ou pulmões, o citomegalovírus de qualquer lugar, exceto fígado, baço e linfonodos, o herpes simples mucocutâneo com evolução com mais de 1 mês, a histoplasmose disseminada, exceto de pulmão e linfonodos, a isosporidiose intestinal crônica acima de 1 mês, a leucoencefalopatia multifocal progressiva, que é uma demência associada ao vírus JK, tá? O linfoma não Hodgkin de células tipo B e outras, o linfoma primário do sistema nervoso central, a pneumonia por pneumociste girovese, a qualquer micobacteriose disseminada, exceto pulmão, linfonodos, tá? E pele, a reativação da doença de Chagas, a sepse recorrente por salmonela não tifoide e a toxoplasmose cerebral. São as doenças indicativas de AIDS. Então, todas essas doenças, quando o paciente desenvolve, que você dá o diagnóstico, você precisa oferecer a testagem para o HIV, tá? Aqui eu trouxe fotos para vocês. Um exemplo de lesões em cavidade oral. Todos são candidíase crônica, essa da esquerda, tá? Vocês observem na borda lateral da língua e no palato. Então, essas lesões, elas são retiradas se você passar um cotonete para limpeza da cavidade oral, elas somem, tá? Diferente da leucoplasia pilosa, que são placas esbranquiçadas no bordo lateral da língua, muito semelhante, mas que, no momento que você tenta destacar, pode sangrar. Já estão associadas ao herpes, ao citomegalo, ao HPV, tá? Então, já não são destacáveis. Mas, com o início da terapia antirretroviral, na maioria das vezes, elas desaparecem. Tá? Aqui a queilite angular, que também é muito comum, às vezes não tem a candidíase oral como nas fotos anteriores, mas tem no bordo, na cisurite, aqui da boca. Tá? Então, isso aí já é o início da candidíase. Então, você pode reverter o quadro para não chegar àquele momento, porque naquele momento o paciente tem vômito, tem diarreia, não consegue engordar, começa a perder peso, já é numa fase avançada da doença. E na maioria das vezes, quando eles fazem doenças oportunistas, aquelas doenças indicativas, a candidíase vem junto. E aí a alimentação fica dificultada, né? Então é necessário geralmente o tratamento por via endovenosa, para que o paciente reverta. Aqui nessa fase, só uma nistatina na cavidade oral, como higiene, você já consegue reverter, tá? Junto com a terapia antirretroviral. Aqui o condiloma, várias situações do condiloma na direita, tá? Na boca, tá? E aqui o sarcoma de Kaposi à esquerda. O sarcoma de Kaposi, ele é ocasionado por um herpes vírus 8 e que também tem de disseminação por via sexual e que o compromete pele e mucosas. No tratamento entra o antirretroviral e os quimioterápicos, junto com a equipe da oncologia, porque o paciente, quando dissemina, ele acaba evoluindo a óbito com muita presteza, muita rapidez. Então, é importante que você... O CD4 desse paciente cai bastante, vocês viram ali naquele slide que eu mostrei. Então, é importante o tratamento precoce também, para reverter, tá? Aqui um HPV de pênis e um HPV de uma herpes perianal, tá? Que pode confundir com lesão por pressão, né? Que os pacientes fazem quando fica muito tempo acamado, numa UTI, é muito semelhante. Mas observar que a localização do herpes é sempre próximo de mucosa, tá? Então, aí precisa do tratamento adequado para o paciente reverter. Além do que, geralmente, o paciente está muito emagrecido, né? Aqui, a pneumocistose, observe que é um infiltrado bilateral ascendente dos dois pulmões causado pelo fungo e que o paciente pode evoluir a óbito por insuficiência respiratória. Então, é importante que seja feita também precocemente esse tratamento para evitar que o paciente evolua a óbito. Não é necessário o uso de corticoide associado e após o tratamento, na fase aguda, que é por 21 dias, o tratamento de escolha com a sulfametoxazol trimetoprim, você tem que fazer a profilaxia secundária, que é o uso da sulfametoxazol trimetoprim até o CD4 do paciente aumentar de 200. Enquanto estiver abaixo de 200, precisa da profilaxia para evitar que esse paciente venha a ter recaídas da pneumocistose. Assim como na neurotoxoplasmose,
tá? Aí também vai prevenir as diarreias, e assim por diante. Aqui a gente observa a tuberculose pulmonar, tá? Então vocês viram que a tuberculose, ela é endêmica, né, no Brasil de um modo geral. Então, o paciente, ao longo da vida dele, ele pode ter mais de 2 ou 3 episódios de tuberculose. Dependendo da condição socioeconômica do paciente, ele está mais exposto. Dependendo da condição de trabalho, dependendo da condição de vida. Então, você precisa estar sempre atento. Após a nossa epidemia de Covid, nós observamos uma ocorrência muito grande de tuberculose. Até por conta da limitação, né? Muitas pessoas em um ambiente pequeno, e aí favorecendo com que haja transmissão. E eles, pacientes que convivem com HIV, eles estão mais vulneráveis por conta do sistema imunológico, principalmente se não tiver em uso adequado da medicação, do antirretroviral. E acaba que fica exposto. Nós pegamos a tuberculose por contato por via aérea, né? Então, uma pessoa tossindo, ela passa a tuberculose para as outras pessoas que ele está em contato. Então, é importante a detecção precoce e o tratamento também, e o isolamento da pessoa, né? Aqui ao lado esquerdo, a gente observa a perda de massa muscular dos pacientes, o emagrecimento numa fase avançada da doença, tá? Então, nós precisamos fazer a testagem, nós fazemos o teste rápido 1 e o teste rápido 2 com a confirmação, dando reagente, tá? Tem também a testagem oral, você pode fazer a testagem 2 do sangue para confirmar. Se houver dúvida, você precisa pedir o confirmatório com teste específico, imunofluorescência ou Western blot, para você ter a certeza, tá? Mas 2 testes rápidos positivos já é o suficiente. É o que nós temos em unidades básicas de saúde, onde há nas urgências, é o que mais temos aí disponível nos serviços de saúde, tá? Aqui a distribuição, nós temos o HIV1 e o HIV2 como tipos, né, expostos no mundo, sendo que na nossa região, no Brasil, é o HIV1 que predomina, tá? O HIV2 ele é mais ali para a região da África, tá? Então, o que predomina no Brasil realmente é o subtipo HIV1. Nós temos alguns marcadores da infecção que são muito utilizados, particularmente no recém-nascido, como eu falei para vocês no início da aula. E nós temos o RNA através do PCR, tem a antigenemia P24 e as sorologias que vai dosar IgM e IgG. Sendo que o paciente que convive com HIV, ele vai ficar com IgG para o resto da vida. Então, a interpretação do exame ele é diferente das outras doenças transmissíveis, em que tem cura, né? Então, tem o IgM na fase aguda e o IgG é a imunidade para a doença. E também a gente adquire algumas imunidades de IgG nas vacinas de algumas doenças. No HIV, não. No HIV, a interpretação é diferente. Na fase aguda, você tem o IgM, mas o IgG, por toda a vida, indica que a pessoa está com o HIV. Tá? Aqui é só o esquema, né, do teste rápido 1 e 2, sequencial. Enquanto a gente visualiza os exames de segmento, vamos novamente a mais 2 balãozinhos. Vamos lá, pessoal do meio, que não veio ninguém, veio só ele, veio lá de trás, bora lá, um de lá de trás. Bora lá. Lá de trás, um menino lá de trás, venha. É a patogenia, é menos patogênico. Vamos lá, quem vem? Bora, gente, vamos. Eu sei que vocês estão inibidos por causa da câmera. Bora, eu vou jogar, hein? Vou jogar. Oi? Mas vai, o primeiro de trás, bora lá, vamos. Vem 2, então, para não ficar com vergonha. Vem 2 aí, um de lá de trás e um daqui do lado. Vambora. Vambora. Vem daí. Vocês aí, venham. Bora, os 2. Vem. Toma, meu filho. Muito bem. Pode. Deixa eu ler para ti. Sabe, sim.
O que é a janela imunológica? Vamos ajudar ele. Precisa dos universitários, bora lá. É o período em que contraiu o vírus e o organismo ainda não produziu anticorpo. Quanto tempo? 3 meses. Até 3 meses. Tá? É o período em que o organismo começa a produzir. Então, há um período que você tem o vírus circulando e o organismo vai começar a produzir um anticorpo. Então, por isso que pede-se o HIV naquele momento inicial da exposição e precisa repetir novamente por 6 meses. Porque quando faz a medicação, a PEP, aí você tem um retardo nessa produção desse anticorpo. Então, há uma possibilidade da pessoa vir a positivar em 4, 5 meses. Obrigada, doutor. Deixa eu ler para ti. Uma vez HIV positivo, minha condição sorológica pode ser divulgada sem a minha autorização? Não pode. Por quê, doutor? Pode, porque ele é a sinceridade e a privacidade da pessoa. Perfeito, parabéns. Obrigada, doutor. Então, vocês viram, e são questões éticas, pessoal. Então, eu posso pedir o exame de HIV sem o conhecimento do paciente? Não. Eu preciso pedir a permissão dele. E mesmo quando está positivo, ele vai decidir para quem ele vai falar. Né? Então, a gente orienta que seja falado para o companheiro, para a companheira, né? E que ele tenha uma ideia de quem ele vai falar na família. Precisa ele falar para todo mundo? Não. Ele vai falar para quem ele acha que deve. Porque a gente sabe que, apesar de serem 45 anos de epidemia, a gente sabe o quanto há de discriminação ao redor dessa doença. Infelizmente, as pessoas não têm o conhecimento adequado, né? Então, a gente precisa de segmento, não só deu positivo o exame? Perfeito. Agora eu preciso pedir exames, tá? Os exames complementares para abordagem inicial, hemograma, CD4, carga viral, exames para avaliar a função hepática, a função renal, exame de fezes, teste treponêmico, testes para hepatites virais A, B e C. Eu preciso monitorar esse paciente de um modo geral para saber que doenças ele já foi exposto ou não, para eu oferecer também a vacinação. Tá? O que ele não tiver de imunidade, eu vou oferecer vacina para que ele não venha contrair. Porque algumas doenças, por exemplo, hepatite B e hepatite C, há uma chance de evoluir para câncer e cirrose muito mais com frequência, com muito mais frequência do que com pacientes que não convivem com HIV. Tá? Assim como o HPV pode evoluir para câncer mais do que pessoas que não têm o HIV. Tá? Dosagem de lipídios, glicemia. Por quê? Porque os antirretrovirais, eles têm um fator favorecedor de ocorrência de doenças cardiovasculares. Aumenta o risco para infarto, para AVC, por conta da medicação. Os remédios hoje já são um pouquinho mais apurados e com menos risco, mas sempre existe, até porque o HIV, a pessoa convive por muitos anos, também favorece a efeitos de risco para ocorrência de doenças cardiovasculares. Tá? Além disso, prova tuberculínica e o raio-x. Né? Então, aqui ao lado tem uma tabela que vai orientar de quanto em quanto tempo você precisa repetir os exames. Tá? Deu negativo, deu normal, você precisa repetir anualmente ou a cada semestre para você reavaliar esse paciente. Óbvio que na anamnese você já vai avaliar quais os riscos familiares daquela pessoa. Então, o fato dele ter já um histórico na família de doença cardiovascular aumenta esse risco para ele desenvolver no momento que ele contraiu o HIV. Tá? Aí, baseado no que eu avaliei nos exames, eu vou oferecer a imunização também. Essa imunização ela é feita nos serviços de imunobiológicos especiais para imunodeprimido, né, que a gente, aqui em Belém, a gente tem lá no Ofir Loyola e na Santa Casa. Tá? No posto de saúde não tem todas as vacinas, tá?
como, por exemplo, pneumococo, hemófilos, tá? Então, não tem disponível, então tem que ir para esses imunobiológicos especiais. E baseado na patologia, nas patologias que ele desenvolve, como eu falei para vocês, como eu dei exemplo anteriormente da pneumocistose, você vai precisar fazer ou a profilaxia primária ou a profilaxia secundária. A profilaxia primária, se ele tem um CD4 abaixo de 200, ele vai precisar fazer a profilaxia com a sulfametoxazotrometropin, com a azitromicina, para as micobactérias de crescimento rápido, para pneumocistose, para neurotoxoplasmose, para evitar que ele venha a desenvolver essas doenças. Até esse CD4 dele aumentar de 200, que esse CD4 ele não vai... A carga viral tende a negativar com 30 dias de uso regular do antirretroviral. Mas o CD4 pode levar de 6 meses a 1 ano ou até mais para aumentar, né? Dependendo do basal do CD4 daquele paciente, da doença que ele desenvolveu no momento que ele deu o diagnóstico. Por isso que o ideal é o quê? Dar o diagnóstico precocemente antes de ele desenvolver doenças oportunistas, para que ele não venha a adoecer, tá? E os antirretrovirais? Nós temos aqui uma linha de ocorrência, né? Desde o comecinho. Então, 1987, que foi o início da epidemia, vocês lembram, a descoberta dele foi em 1985, 86. O primeiro antirretroviral, ele veio em 1987, e era a azidovudina, o famoso AZT. Tá? E aí precisava tomar um quantitativo muito alto de comprimidos dos pacientes. Então, tinham efeitos colaterais, a gente fazia hepatite medicamentosa, mudavam de cor, pessoas brancas ficavam morenas, por causa da impregnação da medicação. E o AZT, ele permaneceu em uso por muitos anos, tá? Como carro-chefe no tratamento. Na sequência, o segundo antirretroviral veio o DDI. Então, aqui, junto com o ano da descoberta dos medicamentos, está o quantitativo de comprimidos que esses pacientes usavam. O primeiro inibidor de protease que veio fazer para uso nos pacientes, junto com o antirretroviral, com os inibidores da transcriptase reversa, foi em 1995, olha aí. Mais de 10 anos, né? Então, até a descoberta do inibidor de protease era só transcriptase reversa que se usava, eram 2 inibidores de transcriptase reversa. Por isso que muitas pessoas sucumbiram, foram a óbito por conta da eficácia. Então, agora fica fácil de vocês entenderem, baseado naquele slide que eu mostrei, né? A atuação de cada medicamento dentro da célula. Então, muitos anos foi só ali na transcrição do RNA para o DNA. Né? Então, quando foi introduzido o inibidor de protease, que atuava também na saída do vírus da célula, foi que observou-se a carga viral indetectável, né? E aí foi em 1995 com o saquinavir. Só que esse medicamento, ele precisava ser armazenado em geladeira. Se ficasse fora, ele grudava, tá? Porque ele era gelatinoso. E imaginem para os nossos pacientes aqui da região da Amazônica, que precisava viajar 2, 3 dias de barco para chegar na sua casa, né? Então, aqui tem alguns trabalhos que eles fizeram, que colocando o saquinavir dentro de sacos de farinha, ele não ficava úmido, tá? Então, eles fizeram esses tipos de experiência com relação à medicação. Mas aí veio, né, ao longo dos anos, foram acontecendo novas descobertas, tá? O primeiro, aquele inibidor de fusão que eu falei para vocês, foi em 2003 ele veio, que foi o primeiro inibidor de fusão. Então, aí a gente já tinha alguns anos na epidemia e, com isso, já tínhamos resistência. Alguns pacientes falhados, né? E que precisavam de novas drogas para que a gente tivesse uma resposta, porque eles continuassem tendo uma qualidade de vida, para tentar diminuir risco de transmissibilidade e tudo mais. Só que ele veio como injetável. Então, ele era subcutâneo, igual à insulina. Então, o paciente ele precisava fazer 2 vezes ao dia. E aí vinha o problema, começava a ter os efeitos colaterais, nódulos e tudo mais, cicatrizes, e isso também deixava os pacientes bem tristes e debilitados, né? Então, aqui tem todo o histórico das medicações, né? Aí veio o Maraviroc, que era aquele inibidor de CXCR5, só que nem todas as pessoas eram contempladas, porque primeiro a gente precisava saber se tinha esse receptor para poder fazer uso. São aquelas medicações de resgate.
E aí, em 2016, veio o dolutegravir para revolucionar, né? Um comprimidinho só, com também inibição da carga viral, bem precocemente, 30, 40 dias já estava com carga viral indetectável. E agora, em 2021, veio o Dovato, que é justamente já como efeitos colaterais graves, efeitos nefrotóxicos e ósseos, com osteoporose precoce nos pacientes, a gente precisava tirar o tenofovir do uso. E o Dovato veio justamente para esse grupo de pacientes que realmente precisa. Então, nós já temos pacientes envelhecidos hoje, mulheres entrando na menopausa, homens entrando na andropausa, né, com maior risco de desenvolver osteoporose, e com isso a gente ter aí uma outra opção terapêutica para o tratamento, e com menos efeitos colaterais e fácil de tomar, que é um comprimido só ao dia. Mas vem um problema aí, que chama-se adesão. Eu preciso trabalhar a adesão, ele toma esse remédio, é um comprimido só ao dia, ele não pode esquecer de tomar. Se ele esquecer, ele vai ficar sem tomar a medicação. E aí vem outro problema que chama-se resistência, né? E que a gente precisa trabalhar isso com o paciente. Aqui eu trouxe aí o grupo de medicamentos. O ano ao lado é o ano que foi quebrada a patente pelo Brasil, que foi produzido por farmanguinhos aqui no Brasil. Então, por que quebra de patente? Porque esses medicamentos são extremamente caros. Eu trouxe um para vocês aí, que é um novo, que é o Fostensavir, é o mais novo, para resgate, só pode ser feito em pacientes que estavam em uso daquele inibidor de fusão, que era o efluvitida, que a gente chama de T20, só esses pacientes que podem utilizar. Eu trouxe para vocês o preço dele, né? E aí, alguns dos que estão riscadinhos, que já não tem mais, que já não são mais produzidos. O último que parou de ser produzido foi o Efavirenz, tá? Já saiu de linha, por exemplo, Nevirapina ainda tem por causa das crianças, né? Mas alguns aqui que estão riscadinhos já não tem mais produção, já foi deixado de ser produzido, tá? E eu trouxe para vocês que é o mais novo, é o Fostensavir, que é esse inibidor de fusão, tá? Aqui a ação dele, né? Agora, o preço dele, olhem só, R$17 mil por mês. Então, por isso, é necessário que a gente analise e avalie que paciente vai ser feito, né? Então, não é para todo paciente, é um paciente que vai precisar, que está falhado, que está em uso de medicação, que não tem mais, nenhuma medicação tem eficácia e que a gente precisa avaliar. Dentre os efeitos da terapia antirretroviral, a gente tem as hematológicas, gastrointestinais, hepática e metabólica, né? E que eles, com termos de toxicidade, os mais tóxicos para o menos tóxico, que seria o abacavir e o tenofovir, que também a gente já sabe que também tem efeito sobre os ossos e o rim, tá? Eles inibem a DNA polimerase mitocondrial, podem dar toxicidade lática, tá? Acidemia nos pacientes, que é grave e pode levar ao óbito. Aqui eu trouxe também para vocês o que os medicamentos faziam antes, né? A lipodistrofia, com perda de massa muscular, e que a gente não tinha perda do glúteo, né? A evidência dos vasos, perda do suco genolabial, né? Então, ficava muito evidente quem tinha o HIV na fase avançada e quem tomava o antirretroviral. Então, ficava na cara, já dava para evidenciar. E isso trazia também muitos problemas emocionais aos pacientes. E veio, junto com o PCDT, veio as possibilidades de fazerem plástica, né? Ainda tem aqui a gibosidade, né? Que alguns pacientes adquiriam, parece aquela corcunda do búfalo, tá? E aumento da circunferência abdominal, que hoje a gente sabe que também está muito associado com o aumento do risco cardiovascular, com alguns cânceres, né? Então, tudo isso favorecia e deixava os pacientes com a perda do seu visual, né? Estava bem, HIV indetectável, mas com uma marca visual que isso trazia muitos problemas e que tentou-se minimizar com as medicações atuais, né? Então, aqui temos outros eventos potencialmente sérios ou fatais, tá? Eventos hepáticos, Steven Johnson. Então, a gente precisa avaliar riscos de alergia e riscos que o paciente possa ter, se tem histórico de alergia de outras doenças, né? Supressão da medula óssea, por exemplo, o AZT, ele levava a supressão de medula óssea que favorecia a necessidade de transfusão de sangue, tá?
A nefrotoxicidade, alguns levavam a nefrolitíase como Indinavir, tá? Eventos com potencial de complicações a longo prazo, que é eventos cardiovasculares, como eu citei para vocês, a osteonecrose, a resistência à insulina, diabetes, tá? Eventos que podem comprometer a qualidade de vida, como alterações no sistema nervoso central, como o efavirenz, tá? Que levava a alteração de humor, alucinação, até tentativa de suicídio mesmo dos pacientes, distribuição anormal de gordura, intolerância gastrointestinal e a neurite periférica, tá? Prevenção, né, o uso da camisinha masculina e da feminina. E aqui os nossos manuais. 2 a gente já tem lá no Google Classroom para vocês, 3 inclusive, tá? Tem o da PEP, tem o da PrEP também, tá bom? Podem ser buscados no site do aids.gov.br, vocês encontram todos esses manuais. Agora nós vamos treinar. Chega de balão, né? Vamos treinar para ver se a gente aprendeu. Isso aqui vocês vão fazer, eu vou postar lá no Google para vocês fazerem, é o primeiro exercício. Então, casal heterossexual chega ao atendimento ambulatorial para análise de exames realizados, visto que ambos estão com previsão de casamento em 30 dias. Trouxeram exames pré-nupciais. Tá? O rapaz, de 26 anos, sexo masculino, orientação sexual, pratica sexo com mulher, estudante de informática, deu HIV negativo. E ela deu HIV positivo. Tá? O rapaz nega o uso de drogas, relato de contato sexual com 2 mulheres nos últimos 6 meses, tá? Informa, deu negativo o exame dele. E a moça, um ex-namorado, tá errado aqui, um ex-namorado há 12 meses e o uso de preservativo sempre, sem queixas, com exame de teste rápido para HIV reagente. E agora o que vamos fazer? Primeiro, vai orientar sobre a adesão, né, ao tratamento para HIV, porque um deu HIV positivo, 3 recomendações. Orientação ao rapaz com teste rápido negativo. É necessário repetir o teste? Né? Por que vai precisar repetir? Terceiro, orientação à namorada, teste rápido reagente, o que vai fazer? O que vai ser feito com ela? Tá? Explique quanto ao risco de transmissão vertical. Eles vão casar, e obviamente após o casamento vão querer ter filhos. Né? Visto que o casal tem interesse de casar e ter filhos, estes filhos podem adquirir o HIV? O que eu preciso fazer para evitar que o bebê nasça sem o HIV? Tá? E solicite os exames iniciais de primeiro atendimento para a paciente. Quais são os exames que vocês vão botar? Então, isso aí eu vou postar no Google Classroom. Tá? Encerramos.